Olá, gente, boa noite. Estamos chegando para o programa Jogo Aberto deste sábado e hoje o tema é muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção, uma coisa que está acontecendo no nosso dia a dia, mas muitas pessoas não estão percebendo. Falar sobre as novas profissões, a profissão do futuro. Elas estão aí, elas estão ocupando espaços e muitas vezes nós não estamos percebendo. E com um detalhe, não adianta procurar na universidade, procurar um curso, porque nem as universidades ainda têm determinados cursos que já estão no mercado bombando, na lista lá dos 10 mais. E a pandemia, ela só veio para acelerar um processo que começou silencioso lá no início dos anos 2000, ele veio e de repente ele substituiu você por uma máquina, por um robô, por uma inteligência artificial. Algumas profissões se adaptaram bem, se ajustaram e continuam ainda fazendo a sua atividade, mas até quando? E é esse assunto que eu quero discutir com você e convidei um especialista no tema, que é o consultor empresarial, Wellington Moreira, de novo aqui no Jogo Aberto. Wellington, satisfação de te receber de novo. Fernando, obrigado pelo convite e ainda mais para a gente poder conversar a respeito dessas grandes mudanças, que estão acontecendo no mercado de trabalho. E eu sinto, quando eu passei para você o tema e te fiz um convite, eu senti um entusiasmo, assim, porque é uma coisa que você também está vivendo ali, né, Wellington, na tua profissão, no teu dia a dia. Né? Seguramente. Até como consultor, nós estamos num processo de transformação muito grande. Tem coisas que até o ano passado a gente falava em congresso e todo mundo um olhava para o outro e falava, isso aqui é só discurso. Isso é coisa do futuro. Isso está lá na frente. E agora, já em outubro de 2020, já se realizando, mais do que isso, se consolidando, mudanças que realmente vieram para ficar. A gente pode falar algumas profissões ou algumas funções que as pessoas estão desenvolvendo que não se encontram em universidade, que não se encontram em curso e que estão aí no mercado? Sim, tem muita gente, por exemplo, procurando formações mais sólidas. Para quem trabalha, eu está começando uma carreira atuando com marketing digital, por exemplo. Isso. Ele não encontra hoje uma universidade em que ele possa fazer esse curso. Exatamente. Muitas vezes ele encontra um curso de curta duração e algumas universidades, ou a maior parte delas, não percebeu ainda que essa área do conhecimento, por exemplo, Sim. é uma área que veio para ficar. A digitalização levou os negócios realmente para um outro ambiente, para um ambiente online, e tirou muita coisa do offline. E a consequência disso é o quê? A gente vê, por exemplo, alguns congressos que antes atraíam 500, 600 pessoas, hoje atraem 10 mil pessoas, 12 mil pessoas antes da pandemia, presencialmente, porque as pessoas sedentas de obter esse conhecimento que antes buscavam numa universidade tradicional. Perfeito. Wellington, as universidades brasileiras, elas precisam estar atentas para isso. Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai entender. Você conhece o cara que inventou o Facebook? Você conhece o cara que criou o Instagram, o YouTube, por exemplo? O Twitter, o WhatsApp? Esses caras fizeram o quê? Que curso que eles fizeram para criar? Não existe isso, né? Eram pessoas que estavam procurando alguma coisa no mundo e, de repente, fizeram uma novidade, uma inovação. As empresas que você citou, boa parte delas, até hoje, esses fundadores não terminaram o seu curso superior. Não terminaram o seu curso superior. Só que o que acontece é que estavam fazendo outra coisa normalmente. Estavam fazendo, ou estavam até cursando o ensino superior, mas eles estavam num ambiente em que muitas pessoas também repletas de perguntas, de interrogações, se questionando para onde que o mundo vai. Sim. E eles perceberam que não dava tempo para guardar 3, 4 anos da faculdade. Aquela história, Exatamente. Pega o bonde ou ele vai passar. E até retomando esse ponto, o que ocorre é que é bem provável que fora carreiras tradicionais, as pessoas não vão fazer cursos superiores de 4 a 5 anos. Esse é o grande ponto. Só que o desafio mas será que 2 anos são suficientes? Será que vai realmente formar para o mercado? É que antes a gente buscava uma formação para seguir ao longo da vida toda. Uma profissão que seguisse lá durante 30 anos da vida. Que foi a nossa geração, por exemplo. Foi a nossa. Eu me formei há 22 anos aí, 21 anos. E o que acontece? Quando eu terminei Direito, na época, e quando eu decidi ir para a administração, foi aquele susto de muita gente, não só familiares, Sim. mas como que você vai sair? Sim. Porque
ainda não havia tamanha mudança como agora. Agora, é muito difícil. Você entra, por exemplo, num curso de engenharia. Quem terminou de se formar e você pergunta quantos estão ainda trabalhando com engenharia, Sim. ou direito que seja, ou administração, o número é bem pequeno. Por quê? Porque o curso, muitas vezes, é um catalisador para o início de carreira. E as pessoas vão fazendo coisas diferentes ao longo dos seus 20, 30 ou 40 anos de vida profissional. Né? Eu vou até fazer uma pergunta para você, pegando o meu exemplo. Tudo que eu aprendi na universidade de jornalismo não se faz hoje. Eu não sei, sinceramente, já fiz palestra em universidades há 1, 2 anos atrás, mas eu não sei se hoje as universidades estão aplicando no curso de comunicação social o que a gente faz na prática aqui, na vida real. Na tua profissão, foi assim também? Mesma coisa. Quer ver um maior exemplo disso? Antigamente a gente ia participar de congressos brasileiros, né? Ou internacionais aí, e você esperava quem na frente palestrando? Alguém de cabeça branca, alguém de 50 e poucos anos, 60 anos de idade. E hoje é cada vez mais comum alguém de 20 e poucos anos. Aquela rapaziada de camiseta, tênis, sapatênis ali. Nada vestido como nós. Nada como nós. Seguramente. Mas por que são essas pessoas? Porque são elas que detêm um conhecimento, a experiência mesmo, seja uma experiência recente. Porque elas se aventuraram primeiro, elas arriscaram primeiro, elas perceberam primeiro aquelas mudanças. E aí o mercado como um todo quer escutá-las, para saber, ok, o que você está fazendo, como que você está fazendo. Então, o que a gente tem muito, realmente, é ruptura. Antigamente, a gente via uma evolução da profissão. Hoje, a gente vê muita ruptura. Exatamente. E para quem está no jogo, está andando no jogo, é difícil lidar com ruptura. Porque a ruptura exige que você deixe para trás aquilo também que deu certo até agora. Exatamente. E o jovem, ele tem mais facilidade, porque ele tem pouco a perder. Para um advogado, para um médico, para um profissional liberal de outras áreas, ou mesmo um empresário, é mais fácil, se ele tem pouco a perder, por que não arriscar? Né? E isso tem sido muito comum para muitos empreendedores, né? Sejam eles de negócios ou empreendedores na carreira dentro de empresas, de aceitarem o novo, né? Buscarem coisas diferentes. Né? Isso é muito maluco, né, Wellington? A gente começa a falar isso. E hoje, dentro da tua área, as empresas estão discutindo isso internamente? Tem procurado profissionais para identificar esses pontos? Porque se ela for procurar na universidade, ela não vai achar a priori, né? Ela pode achar um administrador de empresas, por exemplo, que tem essa habilidade. Pode achar um economista que tem essa habilidade, né? Pode achar um comunicador, um jornalista e tal, que tem essa habilidade. Mas a formação genuína não tem. Então, é por isso que cada vez mais a busca de especialistas no mercado, porque as empresas, elas precisam aprender o que está acontecendo, né? E aí, realmente, elas buscam apoio, um apoio que possa ajudá-las em tomadas de decisão. E vai continuar buscando nas universidades, mas as universidades elas podiam ter um papel preponderante. Sim. O papel que já tiveram aí 20, 30 anos atrás. Né? E isso é difícil por quê? Porque são organizações geralmente tradicionais e nem sempre quem está lá dentro, está à frente da instituição, consegue compreender o que acontece no mercado. Comentando algo muito rápido, tem uma confidência, eu me recordo quando fui fazer o mestrado, eu praticamente não podia falar que era consultor. Porque é aquela história, não, você não tem nada a ver com a academia. É o contrário, hoje a gente tem que fazer uma ligação muito grande da academia e do mundo prático ali fora. Essa conversa, ela precisa existir para a academia continuar exercendo o seu papel de entidade pensante. Exatamente. Né? Produção de ciência, produção de conhecimento e inovação, né? A gente vê algumas universidades trabalhando com projetos, por exemplo, de incubadoras, né? E aí startups e tal, e dali saem projetos, né? Projeto para o campo, projeto para a cidade, para a construção, etc. Mas interessante isso. Tem, por exemplo, curso para consultor? Curso de consultor? Tem algumas formações, mas a coisa acontece muito mais ali. Eles estão aquém hoje da realidade. Da realidade e da expectativa das pessoas que querem ingressar nessa carreira, por exemplo. Né? Então, muita gente aprende a trabalhar como consultor, atuando como consultor, entrando numa banca de consultores, né? Do que num curso, numa formação superior, por exemplo, que seja no nível de pós-graduação. Agora, se houvesse
no nível que as pessoas buscam, seguramente haveria uma procura, porque existe uma expectativa de ingresso nessa carreira. E em relação às empresas, ainda te respondendo, aquilo que você tocou atrás, o que as empresas estão fazendo? Elas estão montando suas próprias incubadoras. As suas próprias universidades. Exatamente. Mas não naquele modelo tradicional de universidade corporativa, mas o seguinte, olha, nós somos uma empresa tradicional e a gente precisa ver qual vai ser a próxima onda. Então, vamos trazer uma galera nova para cá, vamos colocar essa molecada para trabalhar aqui e pensar na nossa empresa no dia de amanhã. E muitas vezes com duas organizações. Uma organização tradicional que segue aquilo que a gente chama do motor de crescimento atual, né? Porque ela não pode simplesmente sair daquilo que está dando certo e trocar, mas um grupo ali dentro pensando nessa empresa do amanhã, que são os labs, né? Tem um laboratório ali dentro pensando nisso, né? E grandes corporações que se reservavam o direito de fazer isso antes. Exatamente. Agora não, a gente já começa a ver experiências até aqui na região. O Wellington, isso é um fenômeno que está chegando agora no Brasil atrasado, porque nos Estados Unidos, né, a gente já via no Vale do Silício muita coisa acontecendo e se espalhando para alguns cantos do mundo, né? Isso é reflexo. O que está acontecendo hoje em relação às profissões é um reflexo disso? Ou o Brasil vive um momento diferente só dele, nessa questão de novas profissões, novas funções? Quando a gente quer olhar o que está acontecendo, ou o que vai acontecer no Brasil 2, 3 anos depois, é importante ainda olhar lá para fora. Porque ainda existe uma defasagem, ainda existe um delay entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Né? Quando muita gente me diz assim, olha, eu queria inovar no meu mercado, eu falo, então vai para viaja. Viaja, vê o que estão fazendo lá fora, você não precisa tirar da tua cabeça simplesmente. Né? Então, o que vai acontecer cada vez mais é essa aceleração de tendências, fazer com que no mundo todo as coisas aconteçam muito mais rapidamente. Então, a gente já tinha vários grupos de empresários brasileiros indo para o Vale do Silício, aí, ano após ano, inclusive grupos aqui da região, indo para a China e tudo mais. E a gente vai ver cada vez mais isso a partir do momento, né, que for possível, que seja possível viajar, porque o Brasil está cada vez mais parecido com o mundo. Né? Não adianta mais aquela história de pensar, por exemplo, numa estratégia, daqui a 2 anos eu vou fazer tal coisa. Ok, se você levar 2 anos para pensar nisso, já foi. Daqui a 2 anos está extremamente atrasado. Então, essa mudança é reflexo daquilo que está acontecendo no mundo como um todo. No entanto, nós estamos passando uma dificuldade maior. Por quê? Porque a gente não tem tanta gente qualificada. Nós não... Você se recorda, alguns anos atrás, o que a gente falava muito em Londrina? Está faltando engenheiros, né? Aí a moçada foi fazer engenharia e levou um susto com a crise. Cadê o emprego? Cadê tudo aquilo que me prometiam? Só que é o seguinte, a gente vai falar de falta de engenheiros seguramente nos próximos 5 anos, novamente, né? Vai falar de novo a respeito disso, porque houve um desencorajamento de muita gente buscar profissões que são importantes e ajudam a sustentar um crescimento do país, como é o caso, né, das engenharias como um todo. Né? Perfeito. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco é o seguinte, será que a pandemia, ela acelerou esse processo? Ela antecipou e surpreendeu muita gente que não estava preparada para enfrentar? Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no Jogo Aberto da Tarobá, que volta em instantes. Fique ligado. Gente, estamos de volta aqui com o Jogo Aberto, falando sobre esse assunto apaixonante que trata de inovação, né? Uma inovação que veio na esteira da tecnologia e o homem lá correndo atrás, se adaptando. Alguns conseguiram pegar um atalho e chegar na frente, né, Wellington? Alguns conseguiram chegar na frente. Sim. E esses caras, Wellington, que estão criando produtos novos, produtos inéditos, como, por exemplo, a gente viu aí, questão de uns 3, 4 anos atrás, banco digital. Não existe universidade que ensina a fazer banco digital, concorda? E hoje os bancões, os grandes bancos, Bradesco, Itaú, né, Santander, estão correndo atrás de plataformas, fazendo as suas plataformas digitais. Por quê? Porque o custo desses bancos digitais é praticamente zero, perto dos grandes bancos. Então, é esse o grande dilema, é esse o grande detalhe que a gente está vendo nesse mundo. Né? E essas empresas, é importante dizer, né, os maiores investidores nas fintechs são esses bancos privados. Exatamente, agora estão querendo até comprar, né? Sim, eles trazem, eles incubam, em São Paulo é muito comum nesses grandes bancos que você citou, elas têm incubadoras
e investem em 50, 60 negócios simultaneamente. Inclusive, né, quem está nos assistindo pode visitar essas empresas para ver como que funciona. E eles incubam 50, 60 negócios e aquele que é mais promissor, aí eles vão injetando dinheiro. Por quê? Porque o futuro dos dinossauros nesse mercado está ligado exatamente a entender qual é a próxima onda. E como quem está lá dentro entende de banco no modelo não digital, mas sim no modelo analógico... Sim. Entende da finança do banco, né? Da parte de finanças. E é bem interessante. Quando a gente conversa, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que conseguem enxergar, né, para onde que vai. E muitas vezes o que falta para as pessoas é alguém que seja um investidor anjo mesmo. Porque eles conseguem juntar os pontos, ligar os pontos. Mas precisa ter alguém que acredite. E aí que entram investidores que estão caçando no Brasil todo boas oportunidades de negócio para poder investir, né? Isso é interessante. Se a gente olhar para quem são os empresários mais bem-sucedidos, olhar para as empresas que mais cresceram, para os negócios que mais frutificaram, independente disso, tem o case, né, Wellington? Tem o cara que teve o clique, independente dele ser engenheiro, dele ser médico, dele ser isso, aquilo, ele teve a sacada, ele teve o clique, que é isso que você está dizendo. Eu até convido todo mundo que não teve a oportunidade de assistir, por exemplo, um hackathon, né, que é aquela maratona hacker, que estava acontecendo muito aqui na nossa região. No Brasil como um todo, agora, né, deu uma parada esse ano, mas empresas promovendo eventos para tentar atrair pessoas com boas ideias e dali talvez sair um ponto focal de crescimento da companhia para os anos seguintes. Né? Isso que o Wellington está falando, a gente já viu, por exemplo, quando levaram o drone para o campo, por exemplo. Né? Foi a partir de uma coisa dessa. O drone, que bacana, faz imagem aérea e tal. Não, mas peraí. Por que não usar isso para identificar praga, né? Para identificar desmatamento? Então, esse é um exemplo que a gente pode ilustrar. Sim, a Sociedade Rural do Paraná aqui, né, já tem promovido todos os anos da exposição um evento dessa natureza. Exatamente. E o agro, de forma geral, muito do crescimento do agro está atrelado a esse olhar voltado para a tecnologia, né? E tem muita coisa, quem não está no meio até se assusta, mas assim, o agro brasileiro está à frente mesmo, verdade. Né? E a gente tende a ter melhores histórias ainda para contar nos próximos anos, exatamente porque a área de tecnologia da informação e tudo que envolve realmente a digitalização nas empresas do agro está recebendo atenção de quem dirige essas companhias. Né? E até porque o agro é que está segurando ainda, nessa crise, principalmente, foi o único setor que conseguiu entregar alguma coisa ainda positiva, né, Wellington? Todo mundo batendo no negativo por conta da pandemia e o agro foi o que se sobressaiu. E aí, quando se fala em profissão do futuro, a gente não pode esquecer também. Não é só aquilo que é ligado à tecnologia necessariamente. Exatamente. No Paraná, nós temos muitas cooperativas, muitas empresas que atuam nesse ecossistema do agro. E é importante as pessoas pensarem o seguinte, antigamente, quando se olhava o agro, muita gente olhava e pensava na porteira para dentro. Exatamente. Tem muitas profissões, muitas oportunidades da porteira para fora também. Né? E as empresas precisam dessas pessoas. E é importante que elas estão contratando nesse momento. Né? Então, é preciso ter um olhar abrangente do que é agro, quando se fala em agro hoje. Wellington, e o home office, hein? Me conta. Com a pandemia, isso virou uma febre, né? Está aí a venda, por exemplo, de notebooks, o aumento da oferta de banda larga. Tem empresa que não está conseguindo ampliar a oferta de banda larga, aumentar o pacote do cliente, porque a demanda está muito alta. Inclusive, está vindo aí um grande investimento, a gente já está sabendo, está vindo um grande investimento em fibra ótica no Brasil. Olha só, já teve um esperto que criou aí, está criando um fundo de investimentos para atuar nessa linha. Então, como que você vê essa coisa do home office? Ele veio para ficar ou ainda não? Muita coisa ainda vai retornar para as empresas, as pessoas vão retornar para suas funções que desempenhavam dentro das empresas, lá no ambiente de trabalho mesmo? Eu creio que quando passar esse momento, vão ficar 3 tipos de empresas. Primeiro, 80%, 90% das companhias estão satisfeitas com os resultados do trabalho dos seus colaboradores, remotamente falando. Tá? Mas isso não quer dizer que 80%, 90% vão continuar trabalhando remotamente. Tem algumas que estão migrando totalmente para o modelo remoto, tá? Modelo remoto.
E não estou falando só de empresas privadas, não, até organizações sociais, né? A gente atende, por exemplo, a Anistia Internacional Brasil e voltou todo o negócio para o modelo remoto e vai continuar assim, né? Mas o que acontece? Outras organizações vão ficar no modelo híbrido, que é o famoso ali, 2 dias trabalha em casa, 3 dias você vai para o escritório, ou o contrário, 3 e 2. E essa experiência já acontecia em grandes metrópoles pela dificuldade de mobilidade, né? Muita gente já não trabalhava segunda e sexta no escritório, terça e quinta. E aí a gente tem companhias que estão esperando a possibilidade de aglomerar de novo, porque você pergunta assim, vocês gostaram? Não, nós gostamos. Então por que não fica nesse outro modelo? Não, porque a gente gosta de ter gente do lado e o nosso DNA são pessoas conversando com pessoas tocando, se tocando. Então elas vão voltar apesar dos resultados. Acho que a gente pode citar um exemplo muito bom, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu poderia muito bem estar fazendo uma entrevista por vídeo com o Wellington, mas não é a mesma coisa de eu estar fazendo uma entrevista aqui, no cenário, né, conversando com ele. Primeiro que a própria plástica já é diferente, né? Não é uma plástica tão agradável que permite essa variação de imagem que os meninos estão fazendo aí, quando vai para mim, quando vai para o Wellington, quando vai para nós dois. Então, esse é um exemplo que a gente pode utilizar. Olha, tem empresa que ficou só no remoto, só transmitindo ali na casinha, e tem outras que vão continuar no modelo tradicional. Mas o que fica disso? É que a gente tem novos caminhos. Ok, o que todo mundo tem que olhar é o que está funcionando. Só que até mesmo profissões que a gente não imaginava que isso poderia acontecer, como nessa semana, né, foi divulgada uma empresa aqui da região buscando 500 profissionais teleatendentes. Exatamente. Né? Se me falassem isso 2 anos atrás, eu não acreditaria. Não por causa da tecnologia, porque essa tecnologia já tem muito tempo, mas pela necessidade de controle. Porque o teleatendimento, ele sempre exigiu muito assim, olha, as pessoas têm que vir para cá, para o escritório, porque nós vamos controlá-las, a gente vai garantir que elas estejam trabalhando 6 horas por dia. Mas agora, entregando o trabalho. Agora elas viram o seguinte, elas podem continuar com o mesmo tipo de controle, que a gente sabe que podem mesmo, e sem que as pessoas se desloquem, sem que principalmente eles tenham que ter um espaço físico muito grande. Porque uma das coisas que está levando essa tomada de decisão as empresas viram, para que ter um local em que eu tenho 500 pessoas trabalhando, se eu posso ter um espaço só de 150... E a produtividade vai ser a mesma. E eu trago essas pessoas 2 vezes por semana. E elas ficam em casa, elas trabalham de lá, eu confio que elas vão trabalhar de lá. O que está mudando na realidade com home office, que agora já está mais claro para todo mundo, é que o pacto antes, na maior parte das organizações, Fernando, era um pacto do seguinte, olha, eu vou te pagar pelas 220 horas e me trabalha as 220 horas. Não. Fica as 220 horas aqui e eu olho se você está essas 220 horas. Agora, o pacto esquece as 220 horas ou o número que seja, me entrega isso daqui. Então, o pacto agora é de produtividade, o pacto é de entrega. E isso não está sendo fácil para todo mundo. Não é todo mundo que vai se adaptar. Sim, até porque a gente acabou de vir. O Brasil ele é muito legalista, né? E dentro do legalismo trabalhista, ele é paternalista também. E isso é uma coisa que nós vamos ter que desamarrar, né, Wellington? Porque imagina só, você está com um funcionário, quando ele está ali debaixo do teu olho, vamos dizer assim, já tem uma vigilância. Será que ele está fazendo? Será que ele está produzindo aquilo que... Será que ele vai conseguir cumprir o horário? Imagina o cara em casa lá. Aí você vê o cara está lá assistindo televisão, daqui a pouco eu faço aquilo lá e não sei o quê. Está no computador, está fazendo outra coisa. Então, essa relação, né, gerente, colaborador, dono, empregado, isso mudou também. Isso. No início foi até interessante. O que estava acontecendo? O gestor tentava fazer a mesma coisa que fazia antes. Então, ele ligava para alguém e falava assim, e daí, está tudo bem? Não, está tudo bem aqui. Você está fazendo aquilo que a gente combinou? Não, eu estou fazendo, chefe. Então, dá um print na tela e manda para mim. Prova que você está trabalhando. Prova que você está trabalhando. E agora a gente já vê um amolecimento mesmo. Porque a humanização, que assim, olha... Você pode falar agora? Está tranquilo aí? Você está cuidando do seu filho? Você está almoçando? Então, vai ficar esse legado, mesmo se ele voltar a trabalhar no escritório. Essa é uma grande mudança. Tá? E eu sinto muito isso no trabalho. Tem coisas que a gente falava e era difícil fazer virada de chave. Agora, quando mudou o ambiente, aí sim, as pessoas experimentaram de um novo jeito. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, pela experiência, pelos clientes que você atende, as pessoas que estão produzindo melhor no home office, estão mais felizes? Elas estão mais felizes
porque estão produzindo melhor ou estão produzindo melhor porque estão mais felizes trabalhando em casa, fazendo a coisa mais, né, no conforto ali, descalço, de shorts e tudo mais, não precisa estar com aquela formalidade do tradicional? Pessoas com um nível de competência maior, que sentem que, seja aqui ou lá em casa, conseguem dar conta do recado, elas estão muito mais satisfeitas, porque elas percebem que são autogerenciáveis agora, né? Tem um nível de autonomia que esperavam. E estão satisfeitas, sim, por não ter que usar uniforme no dia a dia. Aliás, pode perguntar para quem vende sapatos ou roupas de trabalho, esse não foi um bom ano, porque as pessoas, advogados, por exemplo, não compraram ternos esse ano, né? Não precisaram comprar. Agora, para muitas pessoas não tem sido tão simples. Para pessoas que sempre necessitaram de vigilância. Elas não gostavam de vigilância, mas precisavam. Aquela história, ô chefe, dá uma olhada aqui, vê se está bom. Essas estão tendo dificuldade porque esse novo pacto não é tão simples. Elas têm que olhar e falar, não, ficou um bom trabalho, deixa eu enviar. Elas sempre precisaram muito de um referendo uma tutela de alguém. Então, o que as companhias estão procurando fazer? Amadurecer essas pessoas. Porque, repito, o home office não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que realmente está querendo que as coisas voltem a ser como eram antes, né? Porque ele estava 20, 25 anos numa rotina, saindo de casa, agora não tem mais essa rotina. Wellington, para encerrar, porque o nosso tempo está quase terminando, eu quero que você deixe aí uma mensagem, talvez um alerta, né? Sobre tudo isso que a gente falou, para essa rapaziada que está assistindo, para os pais que estão assistindo, para se ligar com a palavra de quem entende, com a palavra de consultor empresarial. Opa, eu creio que é o seguinte, Fernando, a coisa mais importante hoje para pais, quando orientam seus filhos ou jovens que estão entrando no mercado, é buscar alguma profissão que tenha a ver com competências que um computador não consegue dar conta do recado. E o que um computador hoje ainda não faz e possivelmente nos próximos anos também não vai conseguir tomar decisões, resolver problemas não catalogados. Está aí. Então, quanto menos a profissão for operacional, menor o risco de dificuldade na busca de um emprego. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais bucha a pessoa enfrenta no dia a dia, quanto menos rotineiro é o trabalho, mais protegidos nós estamos. É claro que às vezes vai ter estresse, não é para todo mundo, mas isso se aprende, principalmente se a criança tem 10 anos, se é um adolescente de 14, 16 que está ingressando no mercado. E para quem já está no mercado é pensar, será que aquilo que eu estou fazendo hoje, nos próximos 5 anos, continuará sendo importante? Por fim, só comentar uma coisa marcante, né? Se fala muito, olha, talvez a profissão de contador, ela deixe de ser tão valiosa no dia de amanhã, e muita gente combate esse olhar. Eu acho que aquele contador tradicional, esse vai desaparecer. Sim. Esse é um software de inteligência artificial, hoje já consegue fazer o trabalho dele. Mas aquele contador que assessora, que alerta, que dá toques para o empresário, para quem quer que seja contrata o serviço dele, esse vai ser mais importante ainda do que nos dias atuais, porque nenhum robô vai fazer isso. Perfeito. Wellington, muito obrigado pela tua presença aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você e aos seus telespectadores, Fernando. Obrigado. Wellington Moreira participando hoje do Jogo Aberto aqui da Tarobá, que deu o alerta aí para você, deu um clique, né? Agora você pesquisa, você busca mais informação e procura aprofundar, porque o nosso tempo é pouco, tinha muito mais ainda para abordar. Sábado que vem, aqui no Jogo Aberto, outro convidado muito especial com conteúdo relevante para você. Tchau, gente, até lá, até mais.